Bom dia, pessoal. Estamos no Portal Aduaneiro. Meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos apresentar aqui o livro Uma Introdução ao Direito Aduaneiro, do professor José Lenci Carlucci. O professor José Lenci Carlucci, que nos deixou em 2017, além de ser um dos principais autores sobre direito aduaneiro no século passado, foi auditor da Receita Federal, foi da Secretaria de Fazenda de São Paulo, atuou em diversas atividades aduaneiras ao longo da carreira dele. Depois de aposentado, ainda advogou, atuou como consultor na área aduaneira, foi conselheiro do CARF nos anos de 2002 a 2004 e concluiu o mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é responsável por grande parte da produção científica de direito aduaneiro brasileiro do século passado. Ele publica desde 1976, né, com regimes aduaneiros especiais, em conjunto com o professor José Floriano de Barros. Publicou depois também, em 1996, uma introdução ao sistema aduaneiro, que certamente foi a obra que engatilhou o conteúdo para já no ano seguinte ele publicar a primeira edição do livro Uma Introdução ao Direito Aduaneiro, em 1997, e com algumas atualizações, publicar a segunda e última edição, que foi em 2000 para 2001. Né? O professor Carlucci trabalhou nesse livro Uma Introdução ao Direito Aduaneiro, alguns conteúdos que não tinham sido até então tratados de uma forma mais profunda no direito aduaneiro brasileiro. Né? A gente tinha muitas obras naquele período sobre tributos de comércio exterior. Américo Macela Combe, Hamilton Dias de Souza, outros autores escreveram muito bem sobre tributos devidos na importação. Mas desenvolvendo uma espécie de teoria geral do direito aduaneiro brasileiro, analisando fundamentos do direito aduaneiro, autonomia, existência, características, atributos do direito aduaneiro, e vinculando isso a uma política de comércio exterior, trazendo também elementos de integração regional. Essas são contribuições da obra Uma Introdução ao Direito Aduaneiro, que são substanciais em relação ao que a gente tinha de produção científica na época. Então, o professor Carlucci trouxe não só nesse livro aquela matéria que era frequente, tributos aduaneiros. Ele traz isso também, mas trata de penalidades aduaneiras, do contrabando e do descaminho. E da primeira para a segunda edição, ele ainda complementa com outros 3 tópicos que tornam o livro mais completo e próximo de um curso, que são despacho aduaneiro, classificação de mercadorias e regimes aduaneiros, na época em que a gente ainda tinha regimes comuns, gerais, especiais e atípicos. Né? O professor Carlucci traz também, desde a primeira edição, um capítulo que eu considero muito bom nesse livro, muito atual, apesar do livro ser de 20 anos atrás, um capítulo atual que trata de problemas aduaneiros, análise dos problemas aduaneiros. Muitos desses problemas, discussão sobre pena de perdimento, discussões até sobre valoração aduaneira, persistem até os dias atuais. Então, é uma obra que, apesar de ser uma obra de caráter histórico, ela influenciou gerações e provavelmente todos os autores que escreveram mais profundamente sobre direito aduaneiro nesse século beberam nessa fonte, né? Beberam na obra Uma Introdução ao Direito Aduaneiro do professor José Lenci Carlucci. E dando sequência à homenagem ao professor José Lenci Carlucci, autor de Uma Introdução ao Direito Aduaneiro, a gente tem a satisfação de ter aqui a doutora Ana Clarissa Massuco, doutora em Direito pela USP, e que teve a oportunidade de trabalhar com o professor José Lenci Carlucci por algum tempo, e certamente tem muita coisa para contar para a gente a respeito dessa experiência. Como foi essa experiência de trabalhar com o professor Carlucci, Ana? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Inicialmente eu quero agradecer esse convite, né, porque assim, o trabalho do Portal Aduaneiro é um trabalho muito
importante para a área, e também porque falar do Dr. Carlucci, para mim, é sempre gratificante, né? Uma pessoa, foi o meu mentor, né? Como, assim, já falando sobre o trabalho, eu comecei com ele quando eu estagiava, né? Era estudante de Direito e trabalhava numa empresa montadora de veículos, e ele era consultor. E aí eu pedi para trabalhar com ele, por favor, eu gostaria de aprender comércio exterior e eu gostaria de trabalhar com o senhor, né? E aí ele me aceitou, eu fui trabalhar no escritório, assim, foi uma revolução realmente de cenário, né? Nada que se aprendia na faculdade ou que se via numa grande empresa, né? Até como a gente tinha conversado anteriormente, os meus primeiros trabalhos era assim, vá à inspetoria discutir o acordo de valoração aduaneira, que tinha acabado, né, da rodada do Uruguai, que tinha acabado de ser promulgado. Ou faça um mandado de segurança que tem uma aeronave apreendida por uma questão, por um problema em admissão temporária. Então, eram questões totalmente novas para mim, e que ele não tinha qualquer receio em me inserir nisso, porque ele sempre dava suporte, né? O Dr. Carlucci, além de ser o profissional que você descreveu, ele era um professor, né? Ele foi professor, né? Até de profissão, anteriormente a entrar na Receita Federal. Então, ele sempre dava aquele suporte, ele dava o desafio, mas sempre ele ia dando o suporte técnico, teórico, colocava no fogo, mas sempre ajudando. Então, assim, essa experiência de trabalho que eu tive com ele me permitiu realmente ter um grande salto, e foi, realmente me definiu como profissional até hoje, porque comércio exterior continua sendo uma área, assim, que é minha área de atuação e uma área que eu gosto muito, né? Legal, obrigado. E esse trabalho de atualização, trabalho específico de atualização de uma introdução ao direito aduaneiro, da primeira para a edição, que nós sabemos que você participou desse trabalho, como é que foi essa aventura? Sim, como eu havia comentado antes, né, o Dr. Carlucci, ele tinha uma sistemática de trabalho que na época era bastante peculiar, mas que hoje, para mim, pensando, faz todo sentido. O que o Dr. Carlucci fazia? Ele tinha um banco de dados enorme sobre comércio exterior e, né, colateralmente, outras matérias, de administrativo ou tributário. Então, todos os dias ele lia o Diário Oficial e tomava notas em fichinhas e colocava no arquivo. Até eu estava mexendo num livro, uma das obras, para a nossa conversa, até encontrei uma das fichinhas, elas eram mais ou menos assim. Só que essa daqui era uma que ele descartou, mas era assim, fichinha de papel, o tema, né, e o que tinha, um parecer normativo, uma jurisprudência do CARF, então ele tinha fichinha de admissão temporária. E tudo que saía, ele registrava. E ele ia fazendo isso continuamente. Então, quando a gente tinha um trabalho, seja um parecer do escritório, ou uma defesa, ou a atualização do livro, ele tinha toda essa informação e a gente sistematizava, né? Então, assim, a gente interpretava, sistematizava, colocava dentro dos parâmetros jurídicos, e aí ia tecendo, né, os trabalhos. Então, assim, é como eu havia dito, numa época que não existia, a internet era discada, né, era bastante tempo atrás, e que não tinha Google, ele tinha um banco de dados enorme de direito aduaneiro que era a base de todo o trabalho. Então, ele aliava um grande conteúdo de informações reunidas com conhecimento jurídico, de jurista que ele tinha, né? Então, da experiência dele do mestrado, do perfil dele, né, de jurista. Então, ele conseguia unir essas realidades e transformar num trabalho muito completo, porque além dele ser, digamos, ter esse viés, né, sistemático, jurídico, ele também tinha um grande conteúdo de informações objetivos do que estava acontecendo, do que era jurisprudência. Então, assim, não ficava, né, na estratosfera, era um conteúdo produzido, né, que foi o que a gente
transferiu para o livro, era um conteúdo bastante técnico, sem ser raso, assim, né? Não eram informações rasas, eram informações trabalhadas. E hoje, eu acho que isso, hoje a gente fala que os dados são a grande riqueza do mundo, né? Que os dados são mais valiosos que o petróleo. Ele tinha isso, né? Ele já tinha essa percepção de que informação era essencial. Então, ele tinha essa peculiaridade de trabalho e isso, assim, isso norteava todo o trabalho que a gente fazia, inclusive da atualização do livro. Obrigado. A gente percebe esse trabalho criterioso de seleção histórica, por exemplo, no capítulo em que ele fala da história do imposto de importação no Brasil e traz estatísticas desde a década de 40 do século passado. Então, trabalho extremamente minucioso do professor Carlucci. E, além desse profissional, o professor Carlucci era uma pessoa fantástica também. Então, eu gostaria que você, nesse momento final, nos deixasse uma imagem da pessoa José Lens Carlucci, dos hábitos dele, do que ele gostava, quais eram os hobbies dele. Bom, inicialmente, assim, o Dr. Carlucci, como eu já mencionei, ele era um professor, né? Porque tem pessoas que têm realmente aquela postura professoral. Ele era uma pessoa que gostava de transmitir informações, né? Então, por isso, essa minha experiência com ele foi muito rica. Ele tinha né, ele tinha esse desejo, né, de transmitir o conhecimento que ele acumulou ao longo de toda a vida. Então, ele sempre gostava muito de contar as histórias da aduana, dos cursos que ele fazia, de toda a atividade, né. Ele era um aduaneiro, assim, né, de coração. Então, ele era, assim, o escritório era todo, né, com insígnias e com símbolos aduaneiros. Então, ele tinha isso, né, ele era um professor, gostava muito da profissão, mas ele tinha também, como pessoa, ele era uma pessoa realmente, uma personalidade diferenciada, ele tinha diversos outros interesses, e todos os interesses que ele tinha paixão, né, então ele se aprofundava. Então, por exemplo, houve uma época que ele gostou de estudar a questão de fósseis, né, fósseis de dinossauro, então ele ia atrás, fazia viagens atrás de fósseis, chegou até a montar um museu, né, e ele tinha as peças dele, expunha, e sempre isso, né, ele fazia e tinha, assim, compartilhava, né, ele sempre gostava de compartilhar as paixões dele. E outra coisa também que era... Aí teve também uma época que ele construiu o alambique, né, também, ele gostava, ele estudou tudo, como se fazia uma destilação, como se funcionava, então ele estudava todo o processo com profundidade, aí ele montava. Então ele era uma pessoa, assim, curiosa com as coisas do mundo, não era só a aduana, mas diversas outras coisas, interesses totalmente diversificados. Então, era uma pessoa muito agradável, era uma pessoa que era sempre bom estar com ele, porque você sempre, e também muito divertido, sempre fazia piada, sempre uma pessoa, assim, um temperamento muito afável. Então, era uma pessoa boa de se estar, seja por isso, né, porque era interessante, sempre tinha muito a transmitir, e também porque era uma pessoa muito agradável, né, assim, divertida, sempre de bom humor, nunca vi o Dr. Carlucci de mau humor no tempo que eu trabalhei com ele. Então, realmente, ele é uma pessoa marcante e que faz muita falta, né, assim, uma pessoa... que foi importante para a área aduaneira e era um ser humano incrível também. Bom ouvir essas histórias, bom ouvir um pouco da pessoa José Lens Carlucci, que significou muito para o direito aduaneiro brasileiro, né? Como eu comentei, ele é o primeiro autor que desenvolve uma verdadeira teoria geral do direito aduaneiro no Brasil. Publicou bastante, alguém que é referência, que serviu de fonte de inspiração para todo mundo que escreveu sobre direito aduaneiro nesse século. E eu me incluo nessa lista de pessoas que foram influenciadas pelo professor José Lens Carlucci. Ana, obrigado pela conversa, foi muito agradável. Que bom, que bom. Então, espero que todo mundo tenha gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal Portal Aduaneiro e, em breve, mais livros, mais autores históricos e atuais do direito aduaneiro brasileiro.